Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos! Hoje nós vamos ver quais são as energias do momento à disposição de todos os nossos amigos do signo de Virgem, ou quem tem alguma coisa a ver com alguém do signo de Virgem, né? Então vamos ver aí, gente, quais são as energias à disposição de vocês nesse momento, quais são as mensagens que o universo quer que vocês recebam e qual é a situação a mais relevante, mais importante que vocês estão vivendo nesse momento, tá? Vamos ver se eu vou conseguir me conectar com alguém hoje. Se for a sua história, deixa um comentário, deixa um like. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ok? Aqui embaixo, no box das informações, vocês também vão ver o outro canal que eu aconselho vocês de darem uma passada. É o canal da minha mãe, que é ótima, se chama Oráculo da Bruxa. E se vocês gostarem de um pouco de música, vão no canal da minha filha, Elizabeth Black 22. Ela faz um monte de playlist para você trabalhar, estudar, passar o seu dia, tá bom? Então, vamos lá, né? Signo da Virgem. Quais são as energias à vossa disposição nesse momento? Quais são as mensagens mais importantes que a gente tem que passar aí para o pessoal da Virgem? E qual é a situação mais relevante que vocês estão vivendo agora? Gente, depois eu vou fazer uma cruz céltica. Se vocês não quiserem ver as cartas saírem, eu só ir para frente, tá? Vamos lá, então. Virgem. Muito bem. Vamos fazer a nossa cruz céltica. Primeira pergunta. Qual é o momento atual da Virgem? Qual é o desafio ou potencial dessa situação? Qual é o desafio ou potencial dessa situação? Tá? Tô que nem goleiro aqui. Beleza? Qual que é o que o universo aconselha que vocês se focalizem agora? O que vocês têm que se focalizar nesse momento? O que vocês têm que se focalizar nesse momento? Muito bem. Qual que é o passado? Passado recente? Qual que é a coisa mais importante, mais marcante no passado da Virgem que a gente tem que mencionar? Muito bem. Qual que é o ponto forte de vocês nessa situação? Qual que é a força da Virgem nessa situação? Futuro. Qual que é o futuro da Virgem? Qual que é a coisa mais importante que a gente tem que falar, que é a energia mais predominante no futuro da Virgem? Muito bem. Eu não leio cartas invertidas, mas eu vou falar seja o significado da carta, positivo que negativo, tá? Aí você vê qual é a sua história. Qual que é a abordagem conciliada pelo universo nessa situação, Virgem? Como que o universo quer que vocês abordem essa situação agora? Bem, uma informação importante, uma dica do universo. O que você tem que saber de importante sobre essa situação? O que vocês têm que saber de importante? Opa, tem duas aqui, uma eu dobrei, né? Meu coração aqui agora doeu, dobrei minha carta. Beleza. Agora, quais que são os bloqueios aqui, as expectativas, os medos, as esperanças? O que está na cabeça da Virgem? O que está bloqueando a Virgem, né, na capote aí? Opa, foi. Beleza, e agora uma das cartas mais importantes. A mensagem final e o resultado final dessa situação para a Virgem. Qual que é a mensagem final, o resultado final dessa situação? Pessoal, do signo de Virgem. Ok, beleza. Muito bom, gente. Então vamos lá, né? Vamos começar aqui. Aqui no fundo do baralho a gente tem o 3 de ouros, que é a energia que está batizando aqui, que está influenciando toda essa leitura. E o 3 de ouros nos fala de colaboração.
Então, é uma situação onde a colaboração é importante ou está em questão, né? Mas vamos ver o que a gente tem aqui. A gente começa com o momento atual da Virgem. Aqui a gente tem o valete de bastões, ou valete de paus, né? Que é uma energia muito jovem, muito nova, renovada ou renovadora, mas sobretudo aquela vontade de começar um novo projeto, começar um novo caminho, encontrar um novo amor, né? É aquela força passional. A gente fala assim em português, não me lembro. É, passional, né? Então, aquela vontade de começar coisas novas. Muito bem. Qual que é então o desafio dessa situação ou o potencial que essa situação apresenta? E nós temos aqui o 8 de copas. O 8 de copas é quando a gente precisa deixar para trás pessoas, coisas, situações, mas sobretudo sentimentos, né, gente? Porque copas são sentimentos. A gente precisa deixar isso para trás. Tá vendo? Ela virou, ó, deixou as copas lá e tá indo para o horizonte, tá indo para o sol, né? Então, ou o potencial ou o desafio dessa situação é isso, você conseguir abandonar pessoas, situações, sentimentos que você deu tudo, deu o máximo, mas não obteve retorno, não foi reciprocado, tá? Então, esse pode ser, seja um potencial, ou seja, uma coisa que essa situação vai te ajudar a fazer isso, ou nessa situação o desafio é isso, você tem que, né, conseguir quebrar esse paradigma, quebrar essa barreira. O universo agora quer que vocês se focalizem na energia do Rei de Ouros, que é, vocês veem aqui, ele tem uma barba, né, branca, uma barba comprida, isso te mostra a experiência dele, a idade dele, né, ele já viveu, já entendeu muita coisa, já compreendeu muito, e sobretudo é a carta da estabilidade, da abundância. É aquele cara que sabe onde investir o dinheiro, onde investir a atenção, onde investir o tempo dele. Ele não faz investimento errado, ele não perde o tempo gastando com coisa que não precisa, né? É aquele que é o tiro certo, né? A flecha lá exatamente, né? No X. No passado de vocês tem a energia da imperatriz, que é não só a energia da mãe, da esposa. Então, vocês veem aqui que ela está grávida, né? O ventre dela é o mundo, né? Mas também é uma carta de abundância, exatamente aqui como completando essa mensagem do Rei de Ouros, é abundância, fertilidade, mas são também projetos, né, de longa data que vão durar muito na nossa vida, mas vão dar também muitos frutos. Então, talvez no passado você tenha ou descoberto isso em você, que agora você quer, né, se focalizar nesses projetos de abundância, de estabilidade, ou então você conseguiu realizar alguma coisa no passado, tá? Pode ser, ou pode ser um sentimento, né, ou pode ser realmente uma coisa tangível. Qual que é a força de vocês nessa situação? E a gente tem aqui o valete de copas. É legal essa carta, vocês podem ver que o pé dele tá em cima, né? E o cabelo dele tá todo bagunçado aí, que ele tá surpreso. Ele recebeu um golpe de vento. Então, a força de vocês aqui, se a gente ficar no significado mais tradicional dessa carta, o valete de copas é aquele que oferece os seus sentimentos. Mas ele ainda é jovem, né? Porque é um valete, é uma criança, ou um jovem, que aqui a gente vê que ele é bem. Sempre até parece até um adolescente, né? Então aqui é aquela oferta, aquela proposta pequenininha, né? Não é para você sair para jantar fora, né? É sair para tomar um sorvete, entendeu? Mas é uma proposta, mesmo sendo simples, jovem, ainda não muito elaborada, é uma proposta que tem futuro. Porque quando a gente faz as coisas devagarinho, não tem surpresa, a gente vai, né, conhecendo as pessoas. Então, se a gente está falando aqui nessa leitura, se a gente está falando de amor, a força de vocês nessa situação amorosa vai ser
Não mergulhar de cabeça, mas entrar na água devagarinho, né? Passinho por passinho, sentindo a água, tá fria, tá quentinha, dá para nadar, tem tubarão, né? Então vamos sentindo, vamos conhecendo a outra pessoa em passo a passo, né? E se não for amor, se for uma outra coisa, se for uma coisa mais individual, se vocês estão fazendo um projeto novo, estão realizando um projeto novo, o sentido é exatamente esse. Eu não vou investir toda a minha grana, né? Porque eu sou o rei de ouros. Eu não vou arriscar nada. Eu vou devagarinho. Eu vou investir um pouquinho, vou me esforçar um pouquinho, vou me dedicar um pouquinho, e aí, aos pouquinhos, eu vou entendendo se vale a pena ou se não vale a pena, né? Finalmente entrar na água até molhar o cabelo, né? Muito bem, gente. Então, no futuro aqui, o que que a gente tem? Temos duas cartas aqui um pouco dolorosas, tá? Mas, pessoal, a gente sabe, né? A vida não é só arco-íris, borboleta, florzinha e unicórnio, né? A vida é dura, então eu vou sempre falar a verdade para vocês. Então, mas aqui a gente tem o 10 de espadas e o 5 de espadas. Bom, 10 no tarô é sempre ou o máximo, né, o clímax de alguma coisa, ou o fim. E nesse caso aqui, se como a gente está falando de dor, de traição, é o fim. Então, se vocês sofreram em alguma coisa, visto que a gente falou do potencial dessa situação, do desafio, que é você finalmente conseguir se liberar de alguém que você amou, mas que não te reciprocou, né? Não foi recíproco com você, esse aqui é uma coisa boa, porque aqui no futuro a gente tem o fim de uma traição, por quê? Porque tem uma separação, tá? Agora, obviamente, pode ser sempre amor? Não, às vezes é o trabalho mesmo, né? Você estava trabalhando, estava no seu, ia para o seu trabalho, dedicação total, dava o seu máximo, mas, né, o chefe não te dava espaço, não te dava valor. Então, obviamente, a gente se sente traído, a gente se sente porque a gente passa tanto tempo no trabalho e acaba sendo uma fatia importante da nossa vida. Então, obviamente, aqui vai ter o fim dessa dor, porque vai ter uma separação. Vocês vão achar outro trabalho, vocês vão mudar de trabalho, vão pedir demissão, pode ser uma coisa desse tipo, tá? Mas vamos se lembrar, gente, não importa se seja trabalho ou amor, no momento que a gente sai do caminho errado, todas as possibilidades de achar o caminho certo se apresentam na nossa frente, né? Então é sempre uma coisa boa, tá? Agora, qual que é a abordagem aqui mais indicada pelo universo? O universo está dizendo, olha, Virgem, nessa situação eu gostaria que você utilizasse essa estratégia. Então, tem aqui a estratégia do julgamento, que é um arcano maior também muito importante. O julgamento, o que que é? Vocês estão, não sei se dá para ver, tá vendo que aqui é como se a alma dela estivesse liberando, né? Muito, muito sugestiva essa imagem, por quê? Porque aqui, se você estivesse liberando de alguma coisa, né, que está te fazendo mal, o universo está te dizendo isso aí mesmo, se libera, vamos lá, deixa para lá, deixa para trás, abandona, vai para a próxima. Mas, sobretudo, o que o julgamento tradicionalmente nos diz? Nos diz que é hora de você tomar uma decisão definitiva, tá? Não voltar para trás mesmo. Então, agora, o que você decidir é a nova estrada, é o novo caminho, é o novo projeto, é a nova vida, um novo jeito de viver o seu caminho, o seu destino, tá? Então, essa é a estratégia que o universo está te aconselhando nessa situação. Agora, o universo aqui está te dando uma dica. E saíram duas cartas, ainda melhor, então tem mais dica. Então, a gente tem aqui o 4 de ouros e o 7 de copas. O 4 de ouros está te falando, ó, de novo. Olha como esse tema está voltando, né? Você precisa, nessa situação, vídeo, proteger os seus recursos, tá? Não é momento de gastar, não é momento de fazer loucura, né? Não é momento de sair, ir para o restaurante e falar, eu pago, gente, vamos aí, uma bebida para todo mundo, uma rodada, né? Eu que pago. Não, não é nada disso. Você tem que agora manter o status quo, tá? Proteger seus investimentos, proteger os seus recursos e ficar aí quietinho na boa, só esperando o tempo passar até o momento ser mais propício para você, tá? Porque em seguida, a gente tem o 7 de copas. O 7 de copas pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim.
Ou seja, tá vendo? Ele está tentando decidir qual copa comprar, qual copa levar, qual copa virar, né? Revelar. Então, aqui vai ter muita opção. Então, vai ter possibilidade de escolha. Mas a parte negativa dessas escolhas todas é a confusão. E agora? O que eu escolho? Né? Então, vamos sempre pensar, lembra, né? Tá falando sempre aqui do Rei de Ouros. Abundância é sempre a parte melhor. Então, poxa, tem um trabalho que eu vou só surfar, né? Mas o salário, poxa, tem outro trabalho aqui que eu vou para o escritório, né? Das 9 às 5 da manhã, mas eu vou ter um pouco mais de recurso, o salário vai ser bom. Então, assim, dependendo da sua situação, agora é o momento de, né, obter recursos e depois, mais pra frente, aí você vai surfar, né? Beleza. Quais que são, o que está te bloqueando, né? Quais que são os bloqueios, assim, mas é uma coisa mais na nossa cabeça. Então, aqui é aquela carta que eu vou falar para vocês, atenção. Faz atenção não ficar com esse tipo de ansiedade, tá? E aqui a gente tem, nas esperanças, nos medos, o 9 de paus. O 9 de paus é uma carta muito interessante, gente. É uma carta mística. Tem mitologias em todas as culturas sobre esse cara aqui. A carta do guerreiro ferido. Quem que é o guerreiro ferido? O guerreiro ferido é aquele cara que ele participou de muitas batalhas, venceu e perdeu guerras. Ele atacou, às vezes ele matou, ele foi ferido, ele viu seus companheiros ficarem no campo de batalha e não voltarem para casa com ele, né? Isso tudo é a experiência através da dor, através dos erros, através das pauladas que a gente leva na vida, né? E esse é o aprendizado mais forte que tem, porque é aquele aprendizado que a gente vive, então a gente absorve ele de um modo diferente. Porque vamos ser sinceros, gente, ninguém aprende com os erros dos outros, né? A gente só pode aprender com os nossos erros. E tem que ser assim, porque se a gente aprendesse com os erros dos outros, vocês imaginam qual que seria o que a gente ia herdar de trauma no nosso DNA? Seria impossível de suportar isso, né? Já os traumas são coisas que mudam mesmo a gente tão profundamente que vai no nosso DNA. Então, tem que ficar sempre muito focado na nossa estrada, porque tem gente que gosta de tapioca, tem gente que não gosta. Então, só você pode andar no seu caminho, andar com os seus pés e, né, fazer a sua estrada. Então, o que está dizendo aqui? Essa carta está me dizendo que se isso é uma esperança, vocês esperam de ter aprendido com os erros de vocês nessa situação. Se é um medo, vocês têm medo de ser machucados novamente, tá? Mas atenção, isso aqui, essa carta aí é só para mostrar para vocês quais são as coisas que estão bloqueando vocês internamente, tá? Não é real, é só na nossa cabeça, ok? Agora, mensagem final. Oi! Mensagem final, resultado final aqui da nossa leitura, nós temos a Rainha de Paus. E, gente, a Rainha de Paus, ela é a mulher mais linda do mundo, é a Miss Universo, que eu gosto de chamar ela no tarô. É a Miss Universo do tarô. Então, ela é linda, ela é sensual, ela conquista tudo aquilo que ela quer, todo mundo que ela quer. Mas, sobretudo, a especialidade dela é manipular as energias e manipular aqui no sentido positivo. Pode ser também negativo, se ela tiver uma pessoa que está trabalhando a sua sombra e não a sua luz, né? Está trabalhando a sua escuridade. Mas se ela está trabalhando na luz, ela vai ser aquela pessoa que ela vai conseguir, né, trabalhar as energias para realizar os sonhos dela, realizar os projetos dela. Ela consegue transformar tudo em recursos para ela avançar, evoluir, vencer, tá? Então, aqui é também uma carta de ação para vocês. Então, no momento oportuno, nessa situação, vocês vão conseguir agir, né? Vamos transformar os sonhos em ação. E eu espero que vocês também consigam aqui realizar esse potencial ou vencer esse desafio que é finalmente abandonar coisas, pessoas ou sentimentos, os quais vocês
deram o máximo, né? Amaram com todo o coração de vocês e não tiveram reciprocidade, né? Isso é muito importante, porque eu sempre digo, é importante a gente ter uma visão na nossa vida que a gente chama de antivisão, porque nem sempre você vai saber qual é o caminho melhor ou qual é o seu sonho, porque a gente crescendo, a gente vai mudar, a gente muda os gostos, muda os valores, a gente se aprimora. Mas é muito importante você ter a antivisão, ou seja, aquilo que eu tenho que saber aquilo que eu não quero na minha vida. Eu tenho que saber as pessoas que eu não quero na minha vida. Porque aí você já filtrou 50%, né? Então é muito importante ter uma visão antivisão. Bom, gente, agora nós vamos perguntar aqui para esse outro tarozinho pequenininho, quais que são as ações aconselhadas para vocês pelo universo nessa situação. Então, eu vou dar uma dica mais aí para vocês, tá? Quais que são as ações aconselhadas para os nossos amigos da Virgem nessa situação? Opa, tem duas aqui já. Então, começamos com o As de Ouros, o Valete de Ouros, o Rei de Espadas e vamos pegar pelo menos mais uma? Ops, quase saiu. Beleza. E o 9 de Copas. Vamos ver o que tem aqui no fundo. Ah, o mundo. Beleza. Muito bom. Então, a energia aqui das ações de vocês, tá? Então, vamos misturar com a leitura principal. Então, aqui são as ações aconselhadas. Então, a energia mais forte dessas ações, o que é? É você conseguir concluir uma etapa, um capítulo da sua vida. Que é mais ou menos o que a gente falou. Ó, foi bom. Você fez de tudo que você podia ter feito. Deu seu máximo. Agora vamos partir para outra. Tem uma nova aventura que está te esperando. Com o As de Ouros aqui, pode ser que tenha. Você tem que procurar um novo trabalho, uma nova fonte de investimento. Você tem que procurar uma nova oportunidade que te traga recursos, abundância, estabilidade. Com o Valete de Ouros, cursos de formação, treinamento, alguma coisa para você se aprimorar, para você poder ter ainda mais, digamos assim, ferramentas para melhorar o seu futuro, no que diz respeito ao seu trabalho, à sua abundância, tá? Rei de Espadas. É mais ou menos o 8 de copas ali, mas de uma outra maneira. Por quê? O rei de espadas, ele é extremamente lógico. Pensa sempre com a cabeça. Ele comunica sinceramente, ele escuta os outros, ele está sempre muito alinhados, de vez em quando o italiano volta, ele está sempre muito alinhado com os valores dele, com aquilo que ele acha certo. Ele não faz coisa errada. Ele não, sobretudo consigo mesmo, né? Eu vou me respeitar, é assim que eu quero, eu não vou abrir mão daquilo que para mim é importante. Mas com a espada dele, ele também corta tudo aquilo que é supérfluo na vida dele. Inclusive, às vezes, ele tem que cortar também pessoas que, né, não foram leais, não respeitam, não amam. Então, ele limpa tudo, tá? E com o 9 de copas aqui, sempre lembrar que a vida vale a pena e você tem que comemorar aquilo que você conquistou. Se foram erros ou não, o importante é você aprender e ter sempre essa satisfação emotiva, que é muito importante para te dar ainda mais vontade de viver, mais vontade de vencer e mais inspiração para esse novo ciclo aí, esse novo capítulo que vai iniciar, tá bom? Muito bem, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês hoje. Essas são as energias à disposição do pessoal do signo da Virgem nesse período. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Eu agradeço o tempo precioso que vocês condividem comigo para olhar aqui as minhas leituras. Obrigado para quem está inscrito, obrigado para quem deixa um like, um comento. E se cuidem por enquanto e a gente vai se ver para 15, 20 dias, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.